Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre o jogo de ontem entre São Paulo e Primavera. São Paulo 2, Primavera 1. Então vamos aí sem enrolação falar do jogo. Foi um jogo que o São Paulo precisava do resultado positivo para pensar em disputar a segunda fase, a fase final do Paulistão. Foi uma fase de liga, que agora é a fase de liga, foi uma fase de liga bem difícil para o São Paulo, mais difícil do que poderia ser. Ter um resultado positivo contra a Portuguesa, o São Paulo já estaria numa situação bem mais tranquila do que está agora. Mas enfim, o São Paulo está por enquanto, na zona de classificação, porque ainda vamos ter jogos hoje à noite, e um desses jogos é entre Palmeiras e Corinthians. Vamos ver aí quem vai ganhar o derby na noite de hoje. Mas enfim, vamos logo falar aí do jogo. O São Paulo foi para o jogo com um time misto, teve alguns titulares, teve Lucas, teve, obviamente, o Rafael no gol, titular, teve Lucas, é, teve ali também Marcos Antônio, começando de titular. Teve o Enzo Dias, que, na minha opinião, por enquanto, é o titular da vaga da lateral esquerda do São Paulo. O Wendel ainda precisa ali ter mais ritmo de jogo, mostrar mais para ali ganhar a vaga do Enzo Dias. O Enzo Dias que está jogando muito e ontem foi mais um bom jogo do Enzo Dias com a camisa do São Paulo. Enfim, o São Paulo começou bem o jogo, teve muitas chances ali nos primeiros 30 minutos. O São Paulo poderia ter facilmente ter feito 1 ou 2 a 0 ali no começo do jogo, no começo do segundo, do primeiro tempo, no caso, em que o São Paulo poderia ter feito ali 1, 2 a 0. Teve ali a chance mais clara foi com o Tapa, que o Lucas pega a bola ali na direita, vai vindo pelo meio, vai driblando. E também destacar um baita jogo do Lucas ontem à noite. Foi um jogo excelente do Camisa 7 de São Paulo. E é esse Lucas que a torcida do São Paulo quer ver. O Lucas participativo, o Lucas que não se esconde do jogo, o Lucas que pega a bola, vai pra frente, sai driblando, começa conectando passes, conectando dribles e deixando e desequilibrando, no caso, o São Paulo. O jogo do São Paulo, o ataque do São Paulo, porque o Lucas é um jogador muito bom e desequilibra os jogos do São Paulo. Enfim, ali ele pega a bola, sai driblando, dá pro Tapia, ele passa pro Tapia que estava ali chegando na área também. O Tapia chuta logo de primeira e o goleiro do Primavera consegue a defesa. E aí, no primeiro tempo, também a gente teve ali um choque de cabeça entre o Tapia e o zagueiro Afonso do Primavera, em que o zagueiro, infelizmente, acabou levando a pior, acabou desacordando no campo e teve que ali ser chamada a ambulância pro zagueiro ali, né, sair de jogo, infelizmente, né, foi um acidente de trabalho que aconteceu ali, mas, né, ainda bem, tá tudo bem com o zagueiro do Primavera, foi só ali um choque de trabalho, né? Ele acabou ali chocando cabeça a cabeça com o Tapia, acabou ficando ali desacordado por algum tempo, mas já recobrou a consciência ali no campo mesmo e foi encaminhado para o hospital onde fez exames e, ao que tudo indica, está bem. Ele, pelo protocolo que é adotado, ele precisa ficar aí 5 dias fora, né? Não pode treinar, então ele só vai voltar a jogar na semana que vem, se o Primavera conseguir, por algum acaso, a classificação para a fase final. Mas, enfim, aí com esta saída do zagueiro do Primavera, do Afonso, tanto São Paulo quanto o Primavera ganham uma substituição a mais, porque é uma regra também, se eu não me engano, ou da FIFA ou da CBF, mas eu acho que é da FIFA mesmo, uma determinação da FIFA, em que choques de cabeça, concussão, ambos os times ganhem uma substituição, e aí entrou, no caso, o zagueiro reserva do Primavera, que depois eu vou falar dele. Mas enfim. Terminou o primeiro tempo e eu vou destacar também aqui outro jogador. Eu já destaquei o Enzo Dias e o Lucas de forma positiva, mas eu vou ter que destacar aqui o Cedric de forma negativa, porque, cara, foi mais um jogo em que o Cedric mostra que ele não tem nível para jogar no São Paulo. O São Paulo precisa urgentemente achar qualquer lugar, qualquer time que esteja que aceite o Cedric.
Não dá mais. Não dá mais pro Cedric ser titular na lateral direita do São Paulo. Ele não tem nível para isso. Como eu já falei em outros vídeos, ele até teve ali um começo até que bom no São Paulo no ano passado, mas hoje não dá mais. Não dá mais para o Cedric ser o lateral direito, nem reserva do São Paulo. O Cedric, ele precisa sair do São Paulo urgentemente. O Lucas Ramon entrou e em 25 minutos, 30 minutos, porque teve ali os acréscimos no segundo tempo, em 30 minutos ele conseguiu fazer mais coisas que o Cedric, que, né, infelizmente, nesse ano de 2026 e no ano de 2025, né, tá ali fazendo tá jogando muito mal. E o lado direito de São Paulo, quando o Cedric está em campo, infelizmente eu vou ter que ali usar esse termo, mas é um cemitério de jogadas. A bola chega no Cedric, a jogada do ataque acaba. E outra, o único cruzamento que ele conseguiu acertar ontem, ele só acertou porque desviou na defesa, porque senão nem isso ele ia acertar. Para você ver o nível do jogador. Então, o São Paulo precisa urgentemente achar um lugar para ele, principalmente porque agora chegou o Lucas Ramon, o Mike está jogando bem melhor do que ele, e também ali na base tem o Igor Felisberto, que pode ser utilizado em um jogo ou outro. Então, né, o São Paulo precisa achar urgentemente um lugar para o Cedric jogar. Então, terminou o primeiro tempo, 0-0. O São Paulo ali teve algumas chances, o Primavera teve também pouquíssimas chances. E o Crespo, na volta para o segundo tempo, ele tira o Dori, que estava amarelado, e vai para cima, coloca ali o Luciano para, né, tentar ali fazer o primeiro gol, marcar o primeiro gol. E na minha opinião já poderia ter colocado o Lucas Ramon ali mesmo, porque o Cedric estava fazendo mais um jogo bem ruim. Mas enfim, aí o Primavera começa bem no segundo tempo. Tem ali um contra-ataque em que o Primavera consegue conectar a bola da defesa para o ataque. O Rafael consegue defender a bola que foi chutada. E então a bola vai para fora. E o Rafael ali dá o rebote. Mas aí o atacante do Primavera não consegue aproveitar e a bola vai para fora. E o segundo contra-ataque, em que o Primavera novamente faz essa conexão e prestando atenção, os dois lances no lado direito, no lado, na verdade, lado direito do ataque do Primavera, lado esquerdo da zaga do São Paulo. E quem estava ali no lado esquerdo da zaga do São Paulo? Alan Franco. Então, é um jogador aí que também nos últimos tempos não está desempenhando tão bem, e fez um jogo mediano ontem ali e com algumas falhas. Então, o atacante do Primavera, se eu não me engano, eu não vou me lembrar o nome, mas ele passa pro meio pro Gabriel Poveda, que é um bom atacante pro nível do Primavera. É um bom atacante, é atacante que inclusive, ou eu não lembro se foi em 2023 ou em 2022, figurou entre um dos artilheiros da Série B, um jogador perigoso, um principal jogador de ataque do time do Primavera. Ele pega a bola, chuta, acaba ali tendo o desvio do Ferrarese e acaba matando o Rafael, que ele ia estar inteiro na bola, mas aí com o desvio no Ferrarese, o Rafael ali não consegue voltar para pegar a bola e ali sai o primeiro gol do Primavera. Então, o Rafael Marques, o técnico do Primavera e jogador de Botafogo e jogador de Palmeiras, ele decidiu ali fechar a casa, corretamente. O Primavera está fora de casa, está no Morumbi, consegue abrir o placar, então ele recuou o time, né, fez ali corretamente, até porque, né, o São Paulo tem muito mais opções técnicas de quebrar o jogo do que o Primavera, né, para tentar ali buscar, e o Primavera fez certo. Tava ali fechando os espaços e, né, o São Paulo conseguia ter algumas chances, mas não conseguia finalizar. Inclusive, depois do gol do Primavera, saiu o Tapia, entrou o Caleri, e o Caleri ali com 5 minutos dele em campo, ele perde uma chance. O Enzo Dias encontra um cruzamento perfeito para o Caleri chegar. E aí o Caleri, ele fica numa indecisão se ele chuta, se ele cabeceia, e aí ele acaba caindo todo troncho, chutando de qualquer jeito, e a bola foi para fora. Foi uma chance desperdiçada pelo Caleri, é, que também já neste ano teve uma chance desperdiçada contra a Portuguesa, mas, né, vamos reconhecer aqui o Caleri está fazendo gol esse ano, está sendo diferente de 2024, que ele não começou bem, e está ali igualando ali os outros anos dele pelo São Paulo nessa segunda passagem. Vamos ver aí se o Caleri
né, vai voltar a fazer gols como foi em 2022 e em 2023 eu espero que o Caleri aí volte para sua melhor fase. E eu vou falar um pouquinho ali do zagueiro do Primavera que entrou no lugar do Afonso e que cara chato, mano. Pelo amor de Deus. O cara entrou aí, ficou arrumando confusão com o Caleri e o Luciano. E aí do depois de algum tempo, o Crespo decide colocar o Lucas Ramon e também colocar o Danielzinho. E ali o Cedric finalmente sai. Foram 65 minutos do Cedric e 65 minutos ruins. Ele não teve nenhum minuto bom. Um minuto que esteja de atuação boa no jogo de ontem. E as mudanças surtiram o efeito. Porque o São Paulo no contra-ataque, o Luciano pega a bola, lança pro Caleri, o Caleri avança um pouquinho, corta pro pé bom, faz o cruzamento lá pro outro lado, pro Lucas Ramon, que estava chegando com tudo. O Lucas Ramon dá a casquinha ali pro meio da área, o Danielzinho tava lá, ele de costas pro goleiro, o Danielzinho de costas pro goleiro, dá o passe pro Lucas, que estava vindo de frente, e ali o Lucas consegue fazer o gol de empate do São Paulo, que pelo em campo, o gol foi anulado pelo Bandeirinha, que o Bandeirinha tinha visto ali que o Caleri estava em posição irregular, mas foi para o VAR e o VAR analisou, usou as linhas, a tecnologia das linhas do VAR, e o gol do São Paulo foi ali validado. Gol de Lucas, que merecia muito fazer um gol, tá jogando muito, jogou muito bem contra o Santos, fez assistência, um cruzamento mínimo, um cruzamento teleguiado para a cabeça do Caleri contra o Santos e agora vem ali com um gol contra o Primavera, gol merecidíssimo contra o Primavera. Então, agora a gente vai para o segundo gol do São Paulo, que foi numa jogada de pênalti, numa jogada totalmente, né, que poderia ter saído ali, poderia ter sido algo tranquilo para a defesa do Primavera, mas não foi. Porque ali o São Paulo estava trocando faces ali na boca da área, a bola, um jogador, eu não lembro quem foi que tentou ali o passe para o Luciano, mas ali, a defesa do Primavera tira, o Luciano cai no chão e quando ele cai, ele já sobe ali reclamando com o juiz, né, de um contato que ele teve, uma cotovelada na cara do zagueiro do Primavera, que adivinha quem foi? O zagueiro Renato, que entrou ali no lugar do zagueiro machucado, do Afonso. E ali o juiz, o VAR, recomendou a revisão do lance para o juiz, e o juiz foi lá pro VAR e constatou o óbvio, foi pênalti. E esse zagueiro, Renato, que já tinha o cartão amarelo, foi expulso com cartão vermelho. Né? E aí, um cara acabou com o jogo do Primavera. A partir dali, o Primavera só teve boas chances lá nos acréscimos do segundo tempo. Então, o cara acabou com todas as chances do Primavera de se recuperar no jogo. E ainda, ele sai de campo, fala que foi roubado, sendo que ele agrediu o Luciano. É nítido. O movimento da cotovelada que ele faz é um movimento de agressão, um movimento não natural. Então, o VAR acaba comunicando para o juiz e o juiz, obviamente, vai marcar o pênalti. Foi um lance completamente infantil do zagueiro do Primavera e é um cara assim que, pelo jeito, não bate muito bem da cabeça, né? O cara parece ser um cara que é provocador, que não sei lá o que, mas né, a provocação dele prejudicou o time do Primavera e ele num lance totalmente infantil, totalmente besta, ali dá o pênalti pro São Paulo e o Caleri vai lá cobrar o pênalti. E quando o Caleri foi pro pênalti, eu pensei, mano, Caleri cobrando pênalti, essa história aí não é muito boa, mas ali o Caleri conseguiu converter o pênalti e virar o jogo pro São Paulo. E o São Paulo ali faz um jogo tranquilo, tem o controle da posse de bola até o final. Entra ali o Luca também. Entra o Pedro Ferreira bem no finalzinho, um erro do Crespo. O Crespo precisa aproveitar mais os garotos de Cotia, principalmente os que foram bem na copinha. Tá tendo um erro ali do Crespo, a minutagem dos meninos da base. Não tô pedindo para que o Crespo faça um time todo de sub-20 que seja, né, o time da copinha que seja o time. Não, não é isso que eu tô pedindo. Não é isso que, né, o Crespo deve fazer. Mas pelo menos dali 15 minutos, 20 minutos que seja, já tá bom. Né? É um jogador diferente, um jogador que quer mostrar para que ele veio. Jogador que quer mostrar que
merece um espaço no time principal. Então precisa prestar mais atenção nisso. E ali teve ali duas chegadas do Primavera, dois contra-ataques novamente. E teve um que o atacante ali, ele entorta, eu acho que é o Alan Franco de novo, e chuta colocado, o Rafael defende. Mais um jogo bom do Rafael, que quando foi exigido, quando foi cobrado do Rafael em defesas, ele acabou ali fazendo defesas e garantindo mais um resultado positivo para o São Paulo. Isso ali, ó. Cadê a mídia agora falando que o Rafael é goleiro nota 6? Né, tem um cara aí do São Paulo, né, um jornalista que cobre o São Paulo, e fala ali que que o Rafael é um goleiro nota 6. Tem ali um pessoal da mídia que não gosta muito do Rafael, porque ele foi convocado para uma Copa América, onde ele foi o terceiro goleiro, e foi. E quem foi prejudicado nessa história foi o São Paulo, que ficou sem o Rafael por um mês. Inclusive teve São Paulo e Corinthians nesse mês da Copa América, e o São Paulo perdeu porque tinha o Jandrei no gol e não o Rafael. Então ali, né, o pessoal odeia o Rafael por algum motivo, eu não sei por quê, o que que o Rafael fez. Talvez o Rafael jogue bem contra o time desse pessoal, entendeu? Então não dá para entender algumas críticas que são feitas ao Rafael. E sim, falhou esse ano. É uma coisa que também não dá para esquecer, as falhas que o Rafael vem tendo. Ali contra o Santos, que ele acaba rebatendo a bola para o meio da área. O jogador do Santos consegue finalizar a jogada, o Zé Rafael consegue finalizar a jogada. E contra a Portuguesa, que a bola ali acaba passando por debaixo das pernas dele, ele fica procurando a bola e a bola estava já dentro do gol. Então, é óbvio, Rafael está falhando, mas também ele está salvando e ali está sendo um bom goleiro do São Paulo, lembrando que ele é o melhor goleiro pós Rogério Ceni. Não é o goleiro nota 10, não é o goleiro nota 9, mas de 8,5 para cima, com certeza. De 8, 8,5 ele é. E quando precisa, quando o São Paulo está sofrendo, ele está lá defendendo. Ele está lá ali fazendo o trabalho dele. Então não vamos nos esquecer do Rafael. Que no primeiro ano dele de São Paulo, ele entrou numa lista ilustre que só tem Rogério Ceni, Zete e Valdir Pérez. Não, a lista de goleiros que mais ficaram tempo sem sofrer gol, de mais jogos. E o Rafael tá nessa lista. Então, vamos ter ali um pouquinho de mais de respeito com o Rafael, que já é um dos grandes goleiros da história do São Paulo. Então, né? Vamos lá. Enfim, resumindo ali o jogo, o São Paulo fez um jogo bom. O São Paulo poderia ter feito gols no primeiro tempo, mas ali consegue, toma o gol, mas consegue ali virar. Tem Lucas, tem Luciano, tem Caleri jogando, ali Danielzinho, Lucas Ramon, todos eles que entraram ali jogaram bem. Só o Luca e o Pedro Ferreira que tiveram menos minutos. O Pedro Ferreira, coitado, entrou, né, nos acréscimos, não teve ali umas duas, três bolas que ele teve ali na ponta direita. Mas enfim, o time jogou bem, mas o time ele mostra que o time reserva em alguns jogos não vai corresponder. O time do São Paulo mostra que é bem independente dos titulares, principalmente do Lucas, do Caleri e do Luciano. Então, o São Paulo, nesse ano, ele precisa escolher uma competição. Porque não vai dar para jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. O São Paulo precisa escolher uma competição. E, na minha opinião, precisa escolher o Brasileiro. Chega do São Paulo disputar para não cair. Chega. O São Paulo precisa focar no Brasileiro, focar numa vaga de Libertadores, focar em G6. Na verdade, agora é G5, né? Porque o campeão da Copa do Brasil, o vice da Copa do Brasil agora tem uma vaga e não mais o sexto Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo precisa focar nesse G5, porque elenco para G5 o São Paulo tem os 11 titulares. Os 11 titulares do São Paulo tem como sim estar no G5 do Campeonato Brasileiro. Mas agora o São Paulo precisa focar ali no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo contra o Grêmio no meio de semana, no Brasileirão, o óculos está caindo, vou subir ele aqui. É, o São Paulo dali vai enfrentar o Grêmio, que é um time que tem jogadores bem perigosos. Tem o Arthur ali no meio campo, tem o Carlos Vinícius no ataque, que inclusive já fez um hat-trick contra o São Paulo. Olho nele no Carlos Vinícius, já falei no vídeo. Olho no Carlos Vinícius. Se ele continuar essa fase, o Ancelotti pode chamar ele para a Copa do Mundo, sim, porque ele
agora, o Carlos Vinícius, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de fevereiro, ele é o melhor atacante em atividade do Brasil. Não tem ninguém melhor que o Carlos Vinícius hoje de atacante aqui no Brasil. Ninguém jogando melhor que ele. Ali talvez o Vitor Roque esteja no mesmo nível, talvez. Ali, alguém. Mas o Carlos Vinícius está jogando muito. Ele, Vitor Roque e Caio Jorge. Esses três vão disputar uma vaga para ir para a Copa do Mundo. Porque eles vêm de uma metade de 2025 muito boa e estão começando 2026 muito bem. Então o Ancelotti precisa ficar de olho nesses três. Enfim, e o São Paulo vai enfrentar o Grêmio, que é um time muito bem, muito bom, no caso, muito bem, olha. O Grêmio que meteu 5 no Botafogo, que meteu 4 no Cruzeiro. Então ali. E é um time que aposta muito em contra-ataque. Tem ali também outros jogadores. Tem o Amuzu, que não começou bem no Grêmio, mas dos 6 meses pra cá também tá jogando muita bola. Olho no Amuzu também, o belga. O belga que joga no Grêmio. Muito bom jogador. Nos primeiros 6 meses de Grêmio ele era um jogador, agora ele é outro completamente diferente. Tava sendo ali considerado um fracasso e hoje já virou a chave do Amuzu. Então, um jogador bastante interessante também. E o São Paulo também foca agora no outro jogo do Paulistão, no último jogo, contra a Ponte Preta, que já caiu. Então, o São Paulo, na minha opinião, nesse jogo contra a Ponte Preta, precisa levar um time 100% reserva. Um time já rebaixado, o Ponte Preta não tem mais o que fazer nesse Paulistão. Agora a Ponte Preta vai tentar sair dessa crise, focar na Série B, que é a competição mais importante da Ponte Preta nesse ano, apesar de o rebaixamento no Paulista doer bastante. A Ponte Preta vai tentar focar ali na Série B. E o São Paulo precisa ir com o time reserva, precisa aproveitar alguns garotos da base nesse jogo contra a Ponte Preta, entrar com o Matheus Ferreira, o Pedro Ferreira, o TT, colocar ali alguns jogadores da base, alguns jogadores que se destacaram na Copinha de 2026. E também seria um bom jogo para o Carlos Coronel estrear. O cara é o goleiro titular da seleção paraguaia. Talvez ele não seja tão bom assim quanto é o Rafael. Mas vamos testar o Carlos Coronel, vamos ver ali se ele consegue dar conta do recado. Né? Se por algum acaso o Rafael lesionar, o Rafael ser suspenso de algum jogo, que ele consiga dar conta do recado. Então vamos testar o Carlos Coronel. O Crespo precisa ali também testar o Carlos Coronel para ver como é que vai ser ali o Carlos Coronel no gol de São Paulo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, então deixe seu like no vídeo aqui embaixo. Também se inscreva no canal, tá logo do lado do botão do like, e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo que eu for postar aqui. Então esse foi o vídeo, foi um vídeo bem mais longo, uma análise ali mais longa do que eu costumo fazer, mas tá aí o vídeo. E como eu já disse, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Até mais.